Olá, meu nome é Gabriel Genari Carmona e vou apresentar o projeto de desenvolvimento de um estimulador elétrico para ciclismo por eletroestimulação funcional, orientado pelo professor Roberto de Souza Batista. A equipe EMA, Empoderando Mobilidade e Autonomia, é uma equipe de projetos do Laboratório de Robótica e Automação da UFT, focada em desenvolver tecnologias assistivas como o remo estacionário por eletroestimulação funcional e o ciclismo por eletroestimulação funcional. A eletroestimulação funcional é uma técnica terapêutica que utiliza estimulação elétrica para induzir a contração de músculos paralisados. O objetivo geral é desenvolver o estágio de saída de um eletroestimulador para ciclismo e os objetivos específicos são desenvolver arquiteturas de circuitos de estimulação e simular os circuitos desenvolvidos. Os requisitos do eletroestimulador são largura de pulso entre 20 e 500 microsegundos, com incrementos de 10 microsegundos, frequência de estimulação entre 10 e 50 Hz, com incrementos de 5 Hz, intensidade de corrente de 0 a 100 mA, com incrementos de 1 mA, e a forma de onda ser um trem de pulsos retangulares bifásicos. A primeira etapa do circuito de saída é o conversor tensão-corrente. Ele é responsável por converter o sinal de tensão gerado em um sinal de corrente que será a referência. A topologia empregada utiliza um amplificador operacional em conjunto com um transistor de alta tensão. A corrente de saída é igual à tensão de entrada sobre o valor da resistência. Utilizamos passos de 40 mV para representar a saída de 1 mA. O transistor MPSA42 foi escolhido pois ele suporta uma tensão entre coletor e emissor de 300 volts e uma corrente de coletor de 500 mA. O segundo estágio do circuito de saída é um espelho de corrente Wilson. Seu objetivo é criar uma fonte de corrente para a carga, espelhando a corrente de referência. Uma propriedade dessa topologia é a alta impedância de saída, o que torna o sistema robusto a variações de impedância na carga. Utilizamos transistores MJE350, pois possuem tensão de coletor emissor de 300 volts e corrente de coletor de 500 mA. O último estágio do circuito de saída é a ponte H. Ela é responsável por inverter a corrente na carga por meio de transistores, servindo como chaves. Quando Q1 e Q4 são acionados, a corrente flui no sentido I1. Quando Q2 e Q3 são acionados, a corrente flui no sentido I2. Se chavearmos o sistema dentro do período de estimulação, teremos um sinal bifásico. Como essa topologia elimina a necessidade de uma fonte simétrica de alta tensão, o circuito se torna mais simples. Para operar os transistores, utilizaremos o driver IR2101, que opera em tensões de até 600 volts. Já o transistor IRF840 opera com até 500 volts. Agora, mostrando os resultados, temos na imagem os diagramas de circuitos simulados. O foco da simulação foi o estágio de saída, por isso simplificamos o estágio de geração de sinal utilizando 3 fontes, que possuem as configurações de intensidade de corrente, largura de pulso e frequência de estimulação. Como carga, utilizamos um resistor de 1 kΩ, que pode ser visto no centro da imagem. Também temos o circuito do conversor de tensão-corrente, do espelho de corrente Wilson e da ponte H, com 2 drivers para operá-la. Aqui nós temos o resultado da simulação para uma largura de pulso de 500 microsegundos, frequência de estimulação de 50 Hz e intensidade de corrente de 100 mA. A corrente de referência está a 100 mA como pretendido. Já a corrente de saída possui uma amplitude de 101 mA e um pico no chaveamento de 108 mA. Na corrente na carga, observamos que o padrão desejado bifásico é conseguido. Com base nos resultados parciais obtidos, concluímos que a topologia do estágio de saída escolhido alcançou os valores de corrente de até 100 mA para uma carga de 1 kΩ, sendo uma versão simplificada de outros métodos na literatura por excluir a necessidade de fonte de alimentação de alta tensão simétrica, nesse caso de mais ou menos 120 volts. Assim, a topologia desenvolvida alcançou os requisitos sugeridos e é possível sua implementação em curto prazo, pois todos os componentes estão disponíveis em fornecedores no Brasil.